Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Ideia Luz. Eu sou o Vilmarolos e é um prazer imenso estar aqui com você, nesse que é o maior canal de diálogo entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. Hoje a gente está aqui com mais um programa Tecnologia, com o live designer Amândio Costa. Então fica com a gente até o final, aproveita para se inscrever no canal, adicionar o sino, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com os amigos. Se você quiser saber mais sobre a nossa programação, é só seguir a gente lá no Instagram ou no Facebook. E se você tiver preferência em ouvir, procure a gente lá nos agregadores de podcast. O Da Ideia Luz, ele é um projeto totalmente independente, e se você quiser contribuir com a gente, você pode se tornar membro do canal através do Superchat ou do Valeu, aqui no YouTube. Mas nós também temos o nosso Pix, que é o daidealuz@gmail.com. daideaaluz@gmail.com. Queria agradecer a todas as pessoas que já contribuíram e dizer que o apoio de vocês é fundamental para a existência do canal. Bom, a proposta do programa Tecnologia, ela nasce de um desejo de promover um verdadeiro diálogo entre todos os departamentos envolvidos na criação de um espetáculo. Além de equipamentos, o nosso foco também está na dramaturgia e na forma que a tecnologia pode ser integrada de uma maneira sensível, criativa e colaborativa à cena. Seria muito fácil a gente reunir aqui os fabricantes e falar de soluções tecnológicas mais recentes, mas a gente quer ir além. Nós queremos escutar quem realmente faz o espetáculo acontecer, que são os iluminadores, cenógrafos, design de som, operadores, cenotécnicos, enfim, todos os profissionais que estão envolvidos na cena, que com o conhecimento e sensibilidade, eles transformam as ideias em experiências. Bom, e no programa de hoje, temos um convidado para lá de especial, um cara parceiro, um profissional incrível, que está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história e debater um pouquinho com a gente sobre a tecnologia nas igrejas. Então, com vocês, Amândio Costa. Bem-vindo, Amândio. Oi, Vilmar, obrigado pelo convite desde já. Obrigado da Ideia à Luz. É com muito prazer e uma honra estar aqui e participar deste podcast e, claro, contribuir com aquilo que eu sei para poder ajudar o nosso próximo e os colegas profissionais. Bom, muito obrigado por ter aceito o convite e é uma honra, né, a gente poder estar batendo esse papo, enfim, milhões de pessoas já te conhecem também, conhecem o teu trabalho, mas eu acho sempre bom a gente registrar esse papo e levar essa informação para todos os cantos do país e do mundo, né? Porque a gente já sabe que hoje o Da Ideia Luz já passou as fronteiras brasileiras, né? Então é muito bacana a gente poder levar essa informação, esse conhecimento e um pouco da tua história para todos esses profissionais aí mundo afora. Então, Amândio, Obrigado. vamos lá. Fala aí, quem é o Amândio Costa? Fala um pouquinho da tua trajetória para as pessoas te conhecerem, para quem ainda não te conhece, para te conhecer um pouquinho mais. Então, Amândio Costa nasceu na década de 70, em 1976, numa cidade muito perto do Porto, chamado Carvalhos, não é? E frequentei até então toda a minha infância, juventude, lá naquela região do Porto, em Portugal, até que em 1991, por um acaso, por causa de estar de férias escolares, o meu pai meio que me convidou para ir com ele, porque ele trabalhava numa locadora naquela altura de São Iluz, lá do Porto, chamada Audioluz. Daí foi assim, foi chamado amor à primeira vista. Tipo, eu cheguei, vi toda a iluminação, toda a parte de som e fiquei encantado. Era uma coisa, estávamos a falar de início da década de 90, não é? Ainda com uma tecnologia muito antiquada, ainda com um par 64, com gelatinas, com as lâmpadas da ACL. Ou seja, era uma tecnologia ainda muito, muito antiquada, mas mesmo assim, para mim foi assim, foi algo transcendental. Ou seja, eu naquele momento eu disse, é isto que eu quero fazer para a minha vida.
E por incrível que pareça, até hoje foi a única coisa que eu fiz. Desde 91 até agora eu nunca tive outra profissão. Eu entreguei-me a 100% à iluminação e, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu não trabalho, eu ganho dinheiro divertindo-me, porque eu amo aquilo que eu faço e, como tal, assim, para mim nada é um esforço quando eu estou ligado à iluminação. E lá está, e depois em 2000, mais ou menos, eu trabalhei nessa empresa, nessa locadora, desde 91 até 99. Depois aí eu comecei a ser conhecido lá pelas bandas e comecei a trabalhar como freelancer com bandas em Portugal. Trabalhei com mais de 25 bandas naquela altura, foi muito interessante. Eu trabalhava com a agência, a Chinfrim, que trabalhava com Mind the Gap, Repórter Estrábico, Turbo Junkie. Depois eu comecei a trabalhar com Santa Maria, com Pedro Quima, com Sally Loon, ou seja, a minha trajetória em Portugal a nível de festivais, de turnês, ela foi muito mais, digamos, forte do que aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil em 2011, porque a minha esposa, entretanto, é brasileira, de São Paulo, e Portugal não estava. Estava a passar uma fase bem complicada e eu pensei, bom, é hora de eu encontrar um novo país para viver, porque até então as coisas para mim ainda estavam a acontecer naturalmente, mas eu sabia que era uma questão de tempo até o azar bater à porta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu vim para o Brasil, Portugal entrou assim numa crise financeira muito grande e graças a Deus eu já estava aqui. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar na LPL, porque eu tinha estado com o Caio Berti e com o Eric num festival lá em Portugal que eles foram fazer Sepultura e Angra, e por acaso eles deram-me o contacto deles e eu guardei aquilo. Nunca imaginaria eu que iria vir para o Brasil e iria precisar desse contacto. Mas Deus não faz nada por acaso. Eu guardei esse contacto e quando cheguei aqui no Brasil, passado um mês, já estava na LPL a trabalhar. Graças a Deus, foi uma empresa que me deu muito conhecimento, aprendi muita coisa. Foi assim, foi muito importante na minha carreira profissional e eu tenho muito a agradecer à LPL porque foi a minha porta de entrada aqui no Brasil na iluminação. Depois disso, isto já para explicar como é que eu cheguei às igrejas, em 2014 a Harman contratou-me para ser especialista de produtos da Martin, tanto de mesas como de mobiliários. E eu tornei-me especialista de produtos da América do Sul, tanto o Brasil como toda a região da Latam. Dava treinamentos na Argentina, no Paraguai, ou seja, em tudo que fazia parte dos países sul-americanos. E infelizmente em 2020 chegou a pandemia. Só que, entretanto, em 2015, numa das feiras que eu estava na Harman, numa Expo Center Norte, numa Expo Music, algo assim, eu conheci um colega, que agora virou amigo, chamado Tiago Vendrasco, que começou a fazer perguntas, batemos um papo, ele é evangélico e cristão, e quis que eu fosse fazer uma visita técnica à igreja dele em Palmas. E foi aí que tudo começou. Na minha trajetória pelo mundo evangélico, começou através do Tiago Vendrasco, conheci-o, tornámos-nos amigos, ele veio para aqui, para São Paulo, tomar conta de uma igreja, tecnicamente falando, como responsável técnico, e convidou-me se eu queria fazer parte na iluminação da igreja. Isto estamos a falar em 2016, 17. E eu, por acaso, aceitei. Assim, naquela altura eu estava trabalhando muito, porque eu estava a trabalhar com a banda aqui brasileira Planta e Raiz, e ao mesmo tempo eu trabalhava no escritório da Harman, na Paulista, todos os dias, segunda a sexta. Então era sexta-feira à noite, Planta e Raiz, sábado à noite, e eu só tinha um dia para descansar, e o dia que eu tinha para descansar eu vinha para a igreja e passava o dia todo no culto a fazer iluminação. E graças a Deus que isso aconteceu, porque quando a pandemia
chegou em peso, toda a gente parou, não é? E nós aqui na igreja continuámos a fazer gravações, a fazer streaming, e foi assim uma das fontes de rendimento que me ajudou também a sobreviver durante a pandemia. Então nada aconteceu por acaso e foi incrível como as coisas se enrolaram ao longo de 34 anos de iluminação. Eu acho que nada é por acaso, né, Mandy? Eu acho que assim, as coisas elas vão Verdade. acontecendo. Eu acho assim, o fato de tu ter pego o contato deles lá, sabe? Eu acho que de ter guardado esse contato, eu acho que tu veio na hora certa, já entrou em contato com as pessoas certas, de repente já teve um contato que te levou para a igreja, essas coisas todas, eu acho que nada vem por acaso, né? Isso é prova concreta, né? Concordo plenamente. Deus não faz nada por acaso. Exatamente. E vem cá, Mano, falando um pouquinho da luz de igreja, dessa toda a tua trajetória, assim, que é uma especialização sua, né? Essa parte de iluminação para a igreja. Como é que funciona, assim, por exemplo, a gente vendo de fora, assim, como é que primeiro em relação assim aos projetos, né? Porque a gente vê hoje em dia que as igrejas elas estão investindo muito, né, nessa questão tecnológica. Não digo nem em relação à luz, né? A gente está falando um pouquinho de luz porque é a tua área também e tudo mais. No geral, ela tem investido bastante, né? Como é que funciona assim em relação aos projetos? Como é que se inicia o projeto? Porque assim a gente tem uma ideia dos nossos projetos, assim, sei lá, do espetáculo de teatro, do show e tal. E em relação ao projeto da igreja, assim, como é que funciona? Como é que tudo se inicia? Olha, é, basicamente o primeiro contacto é feito por alguém responsável pela igreja, que por Ah, acaso já conhece o meu trabalho de alguma forma, e então é assim, eu proposta com um explicativo para explicar aquilo que eu preciso, as necessidades técnicas, ou seja, medidas, plantas, vídeos, imagens do espaço, que pode estar ainda na planta, que às vezes até é melhor para nós, ou então já sim. está construído. Quando está na planta, eu já peço para eles fornecer-nos a planta do arquiteto. Tanto que Ah, seja, pode ser em CAD, pode ser em SketchUp, ou seja, qualquer esses softwares nós conseguimos converter no Capture e fazermos a planta através daquilo que o arquiteto nos envia. Caso ah, não tenha isso, também já aconteceu, não é? De ter igrejas muito antigas que nem planta têm, nós pedimos medidas de palco, medidas da sala, da nave em si, pedimos muitas fotos em vários ângulos, muitas imagens, vídeos, e claro, muitos detalhes, que nós gostamos muito de trabalhar com detalhe, assim, tipo, naquele canto tem um extintor, uma sinalética de saída. Nós pedimos para que as pessoas, mesmo que não seja no país, fora do país, que nos enviem a maior quantidade de informação para que seja um projeto o mais realista possível. Claro que nós ah, sabemos, não é, que o Capture dá-nos essa ajuda, porque ele é extremamente realista, e assim, e quando nós entregamos as coisas, muitas das vezes as pessoas ficam na dúvida se é uma foto ou se é um projeto 3D. Então isso é muito interessante. Mas normalmente, no início eu ainda precisava de explicar mais ou menos como é que funcionava o projeto. Eu comecei a padronizar de tal maneira que agora eu só mando a carta proposta, eles leem, eles dão um sinal, nós começamos a construir e depois no final eles dão o resto dos 50% e nós entregamos tudo através de links do Drive e resolvemos o problema. bom. Isso ajuda bastante porque é uma coisa extremamente prática. E assim, então quer dizer que a maioria dos projetos, então, eles nascem junto eles crescem junto com a igreja, por exemplo, até desde a época da construção. A maioria dos projetos, então, seria dessa forma, né? Ele vem A nascendo já o grande projeto parte. de luz junto com a construção da igreja, né? Nós, por exemplo, nós primeiro que tentamos fazer um briefing, um brainstorm com as pessoas responsáveis para tentar entender mais ou menos o conceito que elas querem, o projeto de iluminação. Aham. Já feito esse briefing, nós fazemos uma prévia do projeto. Nós mandamos em 3D uma prévia, dizer é mais ou menos isto que vocês querem, é isto que vocês estão pensando. Eles vão dizer sim ou não. Então, se eles disserem sim, então dá-nos o ok para continuar. Sim, ok. E aí nós
entramos e finalizamos o projeto. Mas eu acredito que seja 80% das vezes nós pegamos o projeto já tipo com a casa construída. O espaço já existe e nós adaptamos a iluminação àquele espaço. Claro que nós preferimos, obviamente, que seja desde o início, desde da planta, porque aí nós conseguimos, obviamente, de fazer textura, de moldar tudo à nossa maneira. Quando as igrejas já existem e já existe o espaço, nós adaptamos e, claro, que nós queremos e, claro, damos também algumas dicas técnicas de cor de parede, de como é que deve utilizar, se é alcatifa, o carpete, não é? Se é carpete no chão, se não, qual é a cor do palco, qual é o material que deve utilizar no palco, se tem refletância, se não tem, se tem absorvência. Todas essas dicas técnicas nós damos ao cliente para que, claro, que no produto final seja uma coisa mais valorizada. Mas Sim. se, claro, ele disser, não quero, eu quero manter assim, já tive igrejas que eles disseram, eu quero tudo branco, nós somos muito conservadores, eu quero uma igreja de paredes brancas. Com certeza, e vai ser. Então é assim, muitas das vezes nós limitamos-nos ao que o cliente nos pede. E está tudo certo, são eles que nos pagam, são eles que são os donos da igreja, entre aspas, então claro tem que ser uma coisa feita para eles, não para mim. Sim. É isso, eu acho que assim, o fato também dessa tua experiência toda como light designer, eu acho que também isso pesa muito, né, também nessa questão dos projetos, né, porque, e o fato também de tu conseguir acompanhar, quando tu tem a oportunidade, lógico, de pegar o projeto desde o início, você já vai encaminhando as coisas, eu acho que fica tudo mais fácil, né, porque depois que você pega pronto, você tem que começar a trabalhar por um outro lado para conseguir colocar aquilo ali fazer aquilo ali funcionar, né? Tornar-se funcional, né? Porque se a gente for ver, as igrejas não foram pensadas assim, as que já têm, né? Que nem você falou que são igrejas até mais antigas. Acho que jamais eles pensaram que poderia ter essa estrutura que tem hoje, né? Tanto para sistema, cabeamento, varas, enfim. Acho que tudo é um caminho um pouco mais difícil, né? Nós tentamos, de certa forma, entendendo, claro, eu sendo cristão, entendo muito as dificuldades que as igrejas têm, muitas das vezes nas compras de equipamentos, até ter uma instalação profissional. Eu entendo que as igrejas elas querem se adaptar à modernidade, ao século XXI, mas nem sempre Sim. elas têm condições financeiras. E então, da forma como eu faço os projetos, eu tento sempre fazer algo que seja viável para aquela igreja, analisando friamente. Ou seja, eu nunca peço equipamentos de marca, eu nunca peço assim, vamos utilizar Martin, Rob, Claypack e Very Light. Eu só coloco na lista de equipamento, eu coloco modelos. Ou seja, digo, quero o Spot LED, BSW, Wash, Par LED RGBW, mesa de luz. Eu já peço marca, aí sim, aí eu já peço marca, porque claro, nós estamos a falar do cérebro da coisa. Se nós não Sim. nos atentamos à coisa principal que é a mesa de luz, todo o resto vai ser errado. Mas a nível de equipamentos, eu não peço nada de muito extravagante, nem de muito de valores muito altos, porque eu entendo a realidade do mundo evangélico e do mundo cristão. Então, eu tento sempre adaptar-me a uma realidade do mundo evangélico de forma a que não sejam orçamentos altíssimos. Isso também tem a ver, é um aprendizado que eu ganhei ao converter-me a cristão e entender a realidade e viajar muito, que, cara, muitas das vezes as igrejas são igrejas muito pequenas, com um dinheiro muito escasso, e não dá para nós chegarmos e fazermos um projeto megalómano e dizer agora paga 2, 3 milhões de reais. Nós, infelizmente, não estamos nos Estados Unidos, que as coisas são baratas, não é? Aqui no Brasil tudo é extremamente caro. E esses equipamentos os equipamentos são todos próprios, né? Não existe a locação, né? Tudo próprio, né? Não, depende muito. Por exemplo, aqui na igreja nós alugamos, por acaso, a sala 1. Porque isso foi uma das coisas que nós quisemos, até por causa da assistência técnica. Como é uma igreja que tem bastantes equipamentos, nós
E, claro, está sempre a trocar de equipamento, troca de lâmpada. Ainda na altura nós trabalhávamos com os Martin, o Scripton 250, que era a lâmpada. Isso de volta e meia a lâmpada queimava, tinha que trocar de lâmpada. Ou seja, a manutenção era muito alta e constante. Nós optamos aqui, neste caso, de fazer um contrato com uma locadora que ela, para além de locar os equipamentos, ela dá-nos a manutenção periódica. Ou seja, sempre que existe um culto, um evento aqui, está alguém da locadora que liga sistema, que faz troca, que liga a máquina, monta a máquina de fumaça, troca de líquido, ou seja, está aqui para fazer isso. É como se fosse um aluguer diário. E então é uma das situações que nós fazemos e que, cara, para nós obviamente que é o melhor, porque não temos que subir para trocar uma par LED, não temos que nos preocuparmos em mandar um Mobilite para assistência, é tudo feito por essa locadora, que é a Santa Lux, e que resolve esse problema de uma forma excepcional. Mas é mais custoso no final de contas. A longo prazo, claro que fica mais caro. Não, só que assim, acho que tudo tem que se colocar na balança, né? Porque eu acho que se a igreja investe, tem o equipamento, ela já vai ter que ter uma equipe já de manutenção, já vai ter que ter uma estrutura também, né? Então, acho que assim, acho que por os dois lados acaba pesando um pouquinho, né? Porque você tendo equipamento, você acaba tendo que investir numa equipe, ou caso contrário, você tem a facilidade da empresa, mas por outro lado acaba o orçamento acaba pesando um pouquinho mais. Eu acho que dos dois lados acaba tendo se a gente for balancear, dos dois lados acaba tendo um gasto muito grande, né? Sabe, Vilmar, eu acho que até então as igrejas elas gostavam muito de trabalhar com voluntários na parte técnica. Só que eles chegaram à conclusão, estão chegando à conclusão de que não funciona. O voluntário normalmente é uma pessoa que hoje ela está muito interessada e amanhã perdeu a vontade. Ou seja, não tem continuidade. E então trabalhar com voluntário em áreas técnicas de muita responsabilidade, que é o som, a mídia, a luz, etc., é arriscar demasiado. Porque são jovens, não é? A maior parte deles são jovens, adolescentes, que muito voláteis nos seus gostos. Hoje eles estão muito interessados em fazer uma coisa, amanhã já mudaram completamente. Não se querem profissionalizar, eles deixas o sistema montado de uma forma, programado, passado 2, 3 anos vais lá e nada mudou. Está tudo exatamente igual. Ou seja, têm a mesa lá, podem aprender, podem ir para o YouTube, mas infelizmente eles não querem isso. A grande parte, obviamente, as coisas estão mudando, ainda bem, mas a grande parte eles não têm interesse em aprender, em estudar, em ir no YouTube, sabes? E então, muitas das vezes, nós notamos a diferença no produto final, tipo um louvor, um culto que é colocado profissionais a operar e um culto em que é colocado amadores voluntários. É completamente diferente. Eles não entendem nada, não são especialistas da área, então realmente tu notas uma diferença abismal. E isso toda a gente já está notando e toda a gente já está tentando, nas igrejas, começar a profissionalizar a técnica. Sim. E eu acho que isso não só na luz, né? Eu acho que isso que tu falou é muito importante, porque quando a gente fala aqui, né, nesses nossos programas aqui de tecnologia, eu acho que é muito importante a gente falar de equipamento, de evolução, tudo. Só que eu acho que é muito importante a gente falar também de equipe, né, de profissionais também, porque não adianta nada a gente ter equipamentos moderníssimos no espaço, ou, enfim, ter na mão, a gente ter equipamentos sofisticados e a gente não ter uma equipe preparada, né, não saber como é que a equipe vai lidar com isso. Então, não adianta você investir, né, falando até da própria igreja, assim, falando desse investimento, que a gente sabe que não é um investimento simples, né, isso é um investimento alto, só que essa questão do treinamento também, o comprometimento, né, com os profissionais também é importante, né, e é isso até eu queria chegar nesse ponto, assim, como é que você vê hoje, assim, mas aí isso também já abrindo um leque para o geral, assim, como é que tu vê hoje essa questão do profissional, do treinamento dos profissionais, assim, como talvez os teus trabalhos fora, ou na própria igreja, como é que tu vê essa questão dos profissionais, assim, porque como você me falou, tem algumas situações que às vezes as pessoas não querem correr atrás de conhecimento, né, então, ou de repente querem usar aquela mesa da modinha, não, porque eu quero usar aquele moving lá, porque todo mundo usa, a pessoa não sabe usar metade do equipamento, né,
Então, como é que, no geral, assim, como é que tu vê essa questão profissional, assim, em relação à tecnologia? Olha, eu entendo assim. Claro que não há regra sem exceção. Sim, Eu, a semana passada, no sábado, eu fui dar 2 treinamentos a 2 igrejas no interior de São Paulo. Cara, e o mais incrível que pareça, para tu veres assim, o quanto às vezes é triste ver a realidade, numa das igrejas que eu fui, era um treinamento de manhã e noutra cidade, num treinamento à tarde. Na igreja que eu fui de manhã dar o treinamento, os eliminadores que estavam lá simplesmente não apareceram. olha, Simplesmente não eu, hein? apareceram. É exatamente isso. Eu falei depois com o pastor, até disse: Cara, eu não tenho nada a falar, simplesmente é triste saber isso. Vieram eliminadores de outras igrejas, de outras regiões, para assistir, os eliminadores daquela igreja não foram. Eu disse: Pastor, eu acho que é assim, para bom entendedor, meia palavra basta. São É. pessoas que não precisam Uhum. estar aqui. Elas podem fazer parte de alguma outra área, mas da iluminação ou da parte técnica, eu acho que é arriscar muito. Se eles tiveram uma oportunidade, se vocês pagaram, se vocês tiveram todo esse custo para me trazer aqui e as pessoas mais interessadas não apareceram, a mensagem está dada. Então é assim, não precisa nem falar mais. Ele disse: realmente eu já entendi que não posso contar com eles. Exatamente. Ou seja, eles têm a tecnologia, eles têm treinamento, eles têm tudo para poder crescer, só que eles não entendem dessa forma. Quando numa Sim. locadora, Vilmar, é assim, quando tu entras numa locadora, como foi no meu caso, provavelmente do teu, eu entrei porque eu quis, porque eu sentia que era aquilo que eu queria fazer na vida e eu tive que ralar muito para aprender, para conseguir chegar perto de uma mesa. Então é assim, naquele tempo, para te chegares perto de uma mesa, tu trabalhaste em teatro, sabes muito bem. Cara, não era a primeira pessoa que chegava e mexia na mesa. Tu ias na Pois é. montagem, tu ias na afinação e só depois é que se visse que se o tempo estivesse bom é que tu podias chegar perto da mesa. Agora É. não. Eles não valorizam. Sabes porquê? Porque é tudo muito assim. Está aqui a mesa. Eles não sabem o preço de uma mesa de luz. Eles não fazem ideia. Tu às vezes tu chegas em igrejas que está tudo destruído. A mesa toda destruída porque eles não valorizam aquilo. Para eles é muito simples. Aquilo para eles é uma PlayStation que eles vão para lá piscar a luz. E então quando tu queres dar um treinamento para eles aprenderem, eles não querem. Não tenho paciência. Não tenho tempo. Não quero. Eles arrumam mil e uma desculpa para poder dizer que não querem fazer isso. Eu acabei de lançar um livro que é focado em igrejas evangélicas e iluminação para a igreja. Cara, a maior parte desses jovens, eles não compram os livros. Eu tenho da versão e-booking e tenho da versão física. Eles não compram. Eles não querem ler, eles não querem desfolhar, assim, ver 2, 3 páginas. Eles não querem. Não é dizer assim, eu não consigo. Não. Cara, porque chegou momentos em que eu pensava assim, tipo, ok, eu vou pegar no meu e-booking e vou fazer uma promoção. R$ 10 o e-booking. Colocava e eles não compravam. Se ele disser é de graça, também não querem. Se ele disser vai no YouTube e ver o meu canal, eles também não vão. Ou seja, aqui está um problema. E esse problema é que assim, as pessoas que estão à frente da tecnologia da igreja, a grande parte delas, não têm interesse em aprender. E como não têm interesse em aprender, cara, as igrejas sofrem com isso. Porquê? Porque repara, eles compram, é exatamente aquilo que tu falaste, eles compram uma Ferrari e entregam na mão de alguém que não sabe dirigir e que quer já chegar e em vez de andar para a frente fazer draftings, ou seja, eles não querem fazer o que é que devem fazer. E pior do que isso, é que eles não aceitam conselhos. Nós estamos numa geração de que tu chegas e dizes, cara, desculpa, mas não está legal essa luz. E ele vai dizer que não, tu é que estás errado, porque a luz dele é maravilhosa. E tu dizes, tá bom, então desculpa se eu te incomodei. Então é assim, nós vivemos nesse mundo e que eles não têm aquela humildade de dizer, cara, eu quero realmente aprender. Eu estou a falar isso, mas claro que não há regra sem exceção. Eu Sim. estou a dizer que muitas das igrejas que eu passo, eu vejo isso. Mas também tem outras que eu vejo pessoas extremamente interessadas. Mas Uhum. o que nós vemos na maior parte das vezes é pessoas que não têm assim vontade nenhuma de crescer na iluminação. Elas estão ali porque elas têm que fazer alguma coisa na igreja. Então vou para a luz, porque é É. fácil. Elas não conseguem valorizar
o que é a iluminação. Elas não entendem isso e não querem entender, elas não querem perder tempo com isso. Elas chegam a 2 minutos de começar o culto, ligam a mesa, levantam o fader e vira tudo muito mecânico. Só Do jeito isso. que tiver, do jeito que É tiver, isso, vai. essa é a realidade. É isso. É engraçado, quer dizer, é engraçado assim o modo de falar, mas conversando com outros profissionais, assim, é unânime, isso que você falou é unânime, assim, essa coisa toda, assim, de, por exemplo, como você falou, que a gente até chegar numa mesa de luz, poxa, levava muito tempo. A gente é o tipo de profissional, que nem você falou também, não existe regra sem exceção, mas a gente era daquele profissional que a gente chegava, entrava no teatro, entrava sei lá, ia para o show e entrava pelos fundos. A gente, até chegar lá na House Mix, porra, levava muito tempo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também a gente acaba sendo privilegiado por isso, sabe? Porque a gente vem de uma época, de uma geração que eu acho que hoje, por exemplo, pegando o teu caso, assim, você como um light designer, você falando até da especialização na igreja e tal. Então, assim, com certeza, quem for ver um culto teu, sabe, um projeto teu, vai ver a diferença, porque assim, você leva a dramaturgia de luz em consideração, você cria os climas de acordo com o que está acontecendo, então assim, você tem uma outra linguagem, sabe, para trabalhar. E assim, você sabe o equipamento que você tem na mão, você aproveita o máximo que você tem na mão, e não quer dizer que assim, você tem uma mesa que consegue fazer os movings sair rodando o mundo afora, quer dizer que você tem que fazer isso em todo culto, né? Às vezes você pode fazer uma moving light com uma luz parada, uma luz incrível, né? E eu acho que isso que eu vejo um pouquinho, pegando um gancho no que tu falou, eu vejo muito, e é engraçado que quando a gente, na época que a gente começou, a gente tinha muito menos acesso à informação. Para você conseguir aprender alguma coisa, você tinha que procurar livro, alguém te dá um livro, uma revista, alguma coisa. Você não tinha acesso, não tinha internet, não tinha nada disso. E hoje em dia todo mundo tem tudo na mão, é só você perder meia horinha, uma horinha na frente no YouTube, qualquer coisa você acha tutorial de tudo. Então, assim, é questão mesmo de se dedicar mesmo e aprender, porque, assim, falta de informação não é falta de local. E ainda que você falou a questão do livro também, sabe? Eu acho que essas oportunidades de a gente ter esse material, assim, feito por pessoas que são da área, sabe? Isso é um material riquíssimo, porque não é feito por uma empresa, né? É uma pessoa que está ali com a mão na massa, que tá falando da tua rotina, então, assim, da tua experiência, né? Então, assim, é um material riquíssimo e as pessoas não têm esse aproveitamento, esse interesse, né? Muito chato. Pô, essa coisa que tu falou de você se deslocar para o interior de São Paulo, chega lá e a pessoa não aparece, pô, é um desrespeito muito grande, sabe? Eu acho que com você, o profissional que se propôs a ir lá dar esse treinamento, né, tirar esse tempo para ir lá fazer esse treinamento, as pessoas simplesmente não aparecer, né? Isso é inaceitável, né? Não tem nem o que falar disso aí. E teve uma situação que ainda piorou, para além disso, foi assim, ó, quando eu cheguei lá, estava um jovem, não sei quem era, mal falei com ele, que estava a acontecer um culto já, e eu cheguei, e ele estava lá na iluminação. Tu acreditas que quando acabou o culto, ele pegou na mochila dele e foi embora? Ele estava lá já. Ele estava lá. Foi embora. Eu digo, Jesus, tipo, meu, o que é que ele estava ali a fazer? Ele não sei, é tipo, não dá para explicar, não dá para explicar. Assim, foge à minha compreensão. É uma pessoa que não quer nada na vida, ela realmente ela não está à espera que as coisas lhe caiam, ela está à espera que as coisas lhe caiam no colo. E assim, eu até sinto pena da igreja e do pastor que investiu para me levar lá e ver pessoas tão desinteressadas que simplesmente. E isso assim é uma das coisas que eu vejo cada vez mais. Porquê? Porque esta juventude de agora, ela não perde 10 minutos a assistir um vídeo. Repara, os vídeos agora de TikTok, de Instagram e isso, têm que ter segundos. Porque se tiver mais que um minuto, já perdem a atenção, já perdem o foco. Eles não conseguem focar mais que um minuto. Imagina como é que eles conseguem ler um livro. Isso é lamentável. E assim, pô, eu dou graças a Deus de ter a idade que eu tenho e de ter que ler muito livro e ter que aprender muito, porque não havia internet para eu chegar onde eu cheguei. Porque assim, era aquilo que estavas a falar. Nós tínhamos que pegar manuais que alguém nos emprestava,
que vinham em inglês e que nós tínhamos que traduzir porque nem em português tinha. Aquilo era bem em inglês, eu tinha que traduzir tudo e tentar entender o que é que queria dizer chaise. Chaise. Pô, mas chaise é corredor. O que é que tem a ver um corredor com a luz? Estás a perceber? Tipo, eram essas coisas que nós tínhamos. Não havia chat de GPT, não havia Google, não havia nada disso. Nós tínhamos que nos virar com o que nós tínhamos. E mesmo assim, tu e eu... Eram os manuais muito mecânicos, assim, né? Não é que nem hoje em dia, não. E é isso, tu tinha que, além de tu entender o que estava ali, tu tinha que entender o que a pessoa queria dizer com aquilo, né? Exato. Com aquela palavra específica, né? Exato. E é assim, e nós vivemos e estamos há muitos anos, tu e eu, profissionais da iluminação no mercado, porque mesmo já tiozões, nós ainda continuamos a estudar, nós ainda continuamos a propor-nos a fazer coisas que eles não querem fazer. Repara numa coisa, somos nós que ainda hoje damos os treinamentos, somos nós que ainda hoje fazemos este podcast, porque este podcast não é para ti nem para mim, é para quem quer aprender. Porque se nós nos propomos hoje que estamos aqui para fazermos um podcast, é para que as pessoas acordem e que tomem como a iluminação uma profissão e que realmente sigam, porque é uma profissão linda, é uma profissão, cara, é uma arte. Iluminar é arte, ou seja, nós temos essa capacidade de maquiar um espaço fica feio e quando a luz entra fica outra coisa. Nós temos essa capacidade. E isso é muito bonito, assim, de ver as pessoas, elas se emocionar com a iluminação, peças de teatro maravilhosas, ou seja, nós podemos ser e somos artistas que nos predispusemos a estudar muito para... Eu também trabalhei em teatro, acho que com uns 6 a 7 anos. Maravilhoso, teatro é maravilhoso, é uma escola maravilhosa. Nós aprendemos a trabalhar com elipsoidais, com Fresnel, plano convexo. Cara, aqui agora ninguém sabe o que é isso. Eles não sabem o que é rosco, o que é ali, que é a strand, eles não sabem o que é uma gelatina. Cara, tudo bem, ok, estamos a falar de mercados diferentes, de mundo diferente, sem problema. Não tem problema, nós sabemos que nós somos o tiozão agora, mas luz é luz. A luz, ela vive da sensibilidade. A cor, ela tem a psicologia e a teoria das cores que tem que ser levada em consideração. Porquê que tem que se colocar um vermelho? Porquê que tem que se usar um azul? Porquê que tem que se usar uma magenta? Não é por acaso, não é, ora bem, o vento está ali do sudeste, vamos meter uma magenta. Não. Estuda, entende o que é que significa, entende o título da música, ouve a música, por amor de Deus. Um culto, um culto tem no máximo 4 músicas. São 4 músicas que tens que estudar, ouvir. Ok, o que é que o título da música fala, sei lá, de sangue de Cristo. Eu vou pôr um vermelho. Fala de esperança, eu ponho um verde. Fala de céu, eu ponho um azul. Ou seja, eu entendo o conceito. E então essa dinâmica. E outra coisa que eu acho muito interessante, que eu cada vez vejo mais as pessoas a querer fazer, eu gosto de trabalhar em time code. Mas time code, espera aí, tu estás a delegar a iluminação à máquina? Porque tu não tens a capacidade de sentir? Tu tens uma banda orgânica em cima de um palco a tocar e tu estás com time code. O time code é maravilhoso, mas não é para uma banda orgânica de culto. O culto tem dinâmicas, ele cresce, ele desce, ele tem a ponte, ele tem o refrão. Ou seja, essa onda sinoidal que existe numa música, ela tem que ser acompanhada com dinâmica. E assim, e para além de dizer isso, e eu experimentei já das duas formas, de ver um culto em timecode e um culto sem timecode até nos Estados Unidos, e sinceramente, cara, eu continuo a achar o mesmo. Eu estava lá e estava a ver em timecode e eu disse, meu Deus, a rotação do globo estava muito mais rápida do que o ritmo da música. E era a rotação do globo, era só... Eu disse, cara, se fosse na mão, eu tinha baixado a rotação na hora. Mas como já estava em timecode, até mudar isso, meu Deus, estás a perceber? Ou seja, as pessoas cada vez mais delegam isso, deixar que a máquina faça tudo. Timecode, agora vivemos do timecode, parem com isso. Eu tenho essa teoria, assim, porque muita gente até, se a gente for falar com o pessoal, principalmente os mais antigos, assim, tem essa questão do LED, do convencional e tal. Eu tenho a seguinte teoria, eu até quero saber depois a tua opinião também. Eu acho que, assim, a gente está passando por vários momentos, assim como a gente pegou desde as épocas analógicas, a gente foi evoluindo, a gente teve que correr atrás dessa mudança, veio o DMX, sabe, agora o ArtNet, então a gente está em constante evolução.
Agora a gente também está nessa era do LED. Que nem você falou, não é assim, também assim, ai meu Deus, agora o que eu faço? Não, acho que assim, você tem que acompanhar essa evolução, você tem que acompanhar o ritmo, né? E eu acho assim como eu acho que você tendo esse embasamento de luz, eu acho que você tendo essa tua base de luz, você tendo essa dramaturgia de luz, né? Você tendo esse conceito, eu acho que você trabalha com qualquer equipamento. Não quer dizer que, porque uma mesa mais simples eu não consigo. Consegue. Ah, mas eu vou ter uma MA, não sei do que, e não precisa disso. Não, não quer dizer que você tem uma MA, uma D9 que você precisa fazer efeitos de mirabolante. Não, cara, acho que você pode ter o mesmo equipamento e fazendo coisas incríveis, sabe? Que nem você falou, para uma luz, para uma música um pouco mais calma, uma coisa, você pode usar uma coisa, sabe? Mas é isso, parece que as pessoas não tá acontecendo uma coisa no palco e a luz está contando outra história que não tem nada a ver, né? Então eu acho isso, a gente está numa era nova, a gente está com essa coisa de LED, de moving, de consoles e tal, mas eu acho que a gente pode juntar as duas coisas, a gente pode usar o nosso conhecimento, o nosso embasamento de luz e usar esses equipamentos todos, né? E aí eu queria saber de ti, assim, pegando esse gancho de LED, de convencional e tal, de equipamento, qual é a tua visão nesse sentido? Cara, eu assino embaixo de tudo aquilo que tu disseste, eu concordo plenamente, porque é exatamente isso. Não é porque eu tenho uma Ferrari que eu tenho que andar a 300. Ponto. Essa analogia já define tudo. E nós trabalhamos aqui com a MA. Cara, eu digo-te uma coisa, eu não faço efeitos de movimento. Eles estão lá, programados, são gravados nos efeitos. Só que eu não uso. Eu não uso. Os efeitos eu crio na mão. Se eu quero um movimento em que ele faz up e down, eu crio duas posições, uma para cima e outra para baixo, dou o tempo de 20 segundos e mudo no preset para cima e para baixo. Eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Se eu quero fazer com que a única coisa que eu tenho efeitos, para não dizer que eu uso efeitos, que eu uso efeitos é com controle de velocidade, é em chase de lâmpada. É a única coisa. Em chase de lâmpada, para eles poderem piscar ao ritmo da música, eu com o Speedmaster vou aumentando e diminuindo. Tudo o resto é tudo na mão. Tudo o resto é na mão. Então eu vivo assim, tipo, a música termina, toda a luz termina. Só deixa a luz de frente. Eu não faço blackouts. Eu não uso blackouts, porque eu entendo que a proposta de uma igreja não é ficar às escuras. Tem muitas pessoas dentro de uma igreja que sofrem de claustrofobia, sofrem... Nós sabemos assim, ó, igreja não é balada. As pessoas não vêm para cá para se divertir. Elas vêm para cá porque têm, com certeza, alguma doença física, espiritual, whatever. Então, nós temos que tratar com muito cuidado essas pessoas. E nós temos que criar um ambiente de segurança. O facto de deixar as pessoas às escuras, mesmo que seja momentâneo, pode criar e desencadear momentos de pânico. A mesma coisa é quando se usa de strobes nas igrejas. Cara, eu não uso strobe na igreja. Para mim é impensável. Isto não é um nightclub. Strobe, para além de poder desencadear um ataque de epilepsia, quem sofre de epilepsia, labirintismo, ela fica muito propensa com a frequência da luz de desencadear um ataque de epilepsia, de labirintismo. Elas desmaiam até. Então, eu vou fazer isso? Não, óbvio que não. As luzes, elas é isso, elas existem, mas eu trabalho de uma forma teatral. Eu só acompanho o que está a ser feito no palco. Eu não faço um show à parte. Se a música, ela é uma música muito calma, muito parada, se tem só uma pessoa a cantar, chamada cantar à capela, eu só tenho uma luz nessa pessoa. E está tudo parado, e parou. E nem que seja a música 3 minutos, ela vai ficar ali 3 minutos com uma luz estática. Porque o que eu tenho que fazer é iluminar a pessoa que está a cantar, a fazer um solo, seja o que for. Agora, é isso que as pessoas têm que entender. Eu não estou aqui a fazer um show à parte. Ninguém vem para a igreja para ver um show de luz do Amândio. As pessoas vêm para a igreja com outro propósito. E o que eu tenho que fazer é entender isso, deixar o meu ego na porta e chegar aqui e pensar, eu estou a trabalhar para uma coisa maior, que é para o reino. Então, eu não tenho que fazer um show à parte, eu não tenho que fazer uma coisa deslumbrante. Não, eu não tenho que fazer isso. Se a música realmente ela pede isso, por exemplo, nós temos eventos e cultos de jovens, que aí, claro, nós temos uma liberdade poética para poder brincar um pouco mais, porque é um culto de jovens, é uma baladinha, tudo bem, mas num culto de domingo em que tem pessoas de 70, 80, 90 anos, crianças de colo, eu vou ter muito cuidado com a forma como eu controlo a iluminação.
Eu não vou usar pisca-pisca, muita fumaça, usar strobes, eu não vou fazer muita movimentação. Não, eu tenho que fazer uma leitura e fazer uma luz teatral conforme aquilo que eu estou a ver no palco. Eu sou mais um elemento daquilo que está a acontecer no palco. Então, é esse desincronismo que as pessoas, elas não têm. Elas não têm conhecimento rítmico, que é uma coisa que eu acho ridículo, ou seja, elas não sabem marcar um compasso. Cara, é uma coisa tão básica e as pessoas não sabem, elas sabem em contratempo, tipo, a música está, sei lá, em 60 BPM e elas estão com a luz em 80, tudo fora de tempo. Eu digo, Jesus, cara, que é isto? Até me incomoda ver isso. Porque assim, tu tens o equipamento que ele faz o que tu queres. As mesas atualmente, uma D9 da Avolites, uma Obsidian, uma MA, uma ROG, são mesas próprias para fazer o que tu queres, desde que tu saibas programar. Então Sim. tu tens que saber aquilo que tu queres. Tu tens que saber que assim, eu tenho uma música lenta, eu tenho uma música rápida. Quando ela for lenta, a luz é lenta. Quando ela for rápida, a luz é rápida. Não o contrário. Entendes? Sim. Ou seja, isso incomoda muito. Às vezes eu prefiro nem assistir para ver coisas dessas, que não me sinto bem a ver coisas. Eu já vi situações, até no YouTube, porque ainda por cima agora tudo é registrado por celulares, o cara a cantar uma música a capela no violãozinho, assim, uma coisa bem tranquila, uma música de adoração, e as luzes assim, bum, 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 bum. Eu dizia, meu Deus do céu, o que é que está a acontecer aqui? Tipo, parece que o cara está no outro mundo, no mundo paralelo, a fazer completamente. Eu não entendo, juro. Então é assim, para isso, não faz nada, só deixa as luzes paradas e estáticas, deixa tudo ligado e fica bonito. Fica mais bonito que fazer isso. Ou seja, É. essa falta de consciência, essa falta de bom senso, não é só consciência, é bom senso e criatividade, é o que cada vez falta mais. Mas as pessoas, elas não querem perder tempo a ver o cara a fazer luz. Se perguntares a eles quantos shows tu viste de uma banda gospel, nenhum. Perguntas, viste alguma vez alguma banda tipo Battle, Lakewood, Elevation? Ninguém sabe. Eles estão num mundo em que eles estão a trabalhar com música, eles não ouvem as músicas, eles não conhecem as músicas, não conhecem as bandas, eles não estudam. E cara, e infelizmente quem paga são as igrejas. É isso que está, infelizmente. Porque aí acaba caindo para um outro lado, né? Eu acho que assim, tudo isso que a gente veio falando até agora, de investimento, de equipamento, de contratar um profissional que nem você, assim, para dar consultoria para coisa já ir sendo construída da forma que tem que ser, acho que tudo vai caminhando lado a lado, né? E eu acho que assim, investir na iluminação, investir nos profissionais é justamente para isso, porque eu acho que você tem que ter, que nem você falou, as pessoas que vão para a igreja, para o culto, na grande maioria das vezes, elas têm um problema maior, tem alguma coisa que vão ali para buscar ou que seja buscar uma paz interior, alguma coisa, um momento de falar consigo mesmo, enfim, um momento mais íntimo, né? E eu acho assim, se você chega ali e de repente entra num outro universo, eu acho que aí começa a ir para o lado contrário, né? Eu acho que o que nós precisamos é de tratar a iluminação com o devido respeito que ela merece. A partir do momento em que as pessoas entendem o valor dela, não só a nível financeiro, tá? Não a nível de equipamentos, mas sim a que ponto é que ela interfere no teu subconsciente. Tá? A partir daí as pessoas vão entender que a iluminação não é só uma forma de embelezar a igreja, mas ela pode, com certeza, ela ajudar muito a elevar o padrão do culto a uma coisa muito mais espiritual. E eu levo isso até assim dessa forma, porque assim, quando tu olhas, vais a um culto, vais a um evento em que a luz te envolve, a luz conversa contigo, a luz consegue te enviar uma mensagem, cara, tu sais de lá diferente. E é isso que nós propomos aqui na Paz Church, por exemplo, em São Paulo. Nós queremos tornar uma experiência assim, para as pessoas que vêm nos visitar, nós queremos tornar uma experiência sensorial em todos os aspectos. Também não é só a luz, obviamente, no som, no ar-condicionado, na acústica. Ou seja, a pessoa ela vem aqui e ela com certeza, a primeira vez ela vai sair encantada. E, claro, a palavra é óbvio que é o mais importante.
mas nós temos o poder de prepararmos o terreno para a palavra. Então, se nós virmos assim, quem trabalha em igreja sabe como é que é feito. Existe um modus operandi muito, muito vinculado e muito perceptível, que é no louvor as músicas mais rápidas, mais alegres é no início e ela começa a decair para a adoração até para o final, para a terceira ou a quarta música, depende da coisa. Porquê? Porque ela já dá o gancho para que entre a palavra. Então a música de adoração já te torna mais sensibilizado, o nível de luz já reduz, tu já ficas mais focado, mais sensibilizado para que ouças uma palavra. Então não é feito por acaso. Então, assim, a forma como nós lidamos com a iluminação aqui na igreja, nós lidamos com muita cautela. Se é um ambiente em que nós queremos que toda a gente bata palmas ou isso, nós ligamos os molfeis, ou os mini brutos, como se queira chamar, para iluminar toda a nave. Mas se eu quero um momento em que há um momento de adoração em que as pessoas têm a orar e querem até se libertar e chorar um pouco, principalmente os homens, eu baixo toda a intensidade da luz do público para que fique numa penumbra, para que as pessoas se possam libertar. Essas dinâmicas são feitas através de leitura do culto. Ela não é feita por acaso, não é agora lembrei, tipo, está toda a gente a dançar e eu apago a luz, não faz sentido. Ou está toda a gente a adorar e eu estou com a luz no máximo. Ou seja, essas leituras são feitas para entender que as pessoas, elas vivem aquele momento como uma experiência única. E graças a isso também, obviamente, a nossa igreja vira exemplo de outras igrejas do país que nos vêm visitar. Porquê? Porque entenderam que nós nos preocupamos com detalhes. E esses detalhes fazem parte de tudo isso. É o som que nos está a estourar, não é? Tipo, está ali super agressivo, é um som que é agradável, é a banda que toca muito bem, é os cantores que cantam maravilhosamente bem, é tudo assim, tudo que envolve a parte do culto, ela é feita com muito cuidado, com muito ensaio, Cara, imagina, o nosso culto vai começar às 8h30, às 20h30, hoje. Às 6 horas está todo mundo aqui já, 2h30. E claro, eu já estou mais cedo, mas é assim, mas se tu fores a ver bem, quais são as igrejas que se propõem a isso, a ter 2h30, e isso não é só na segunda-feira, é todas as vezes que temos culto. Nós chegamos 2 a 3 horas mais cedo, para ensaiarmos, para testarmos coisas, para vermos tudo, se tem fumaça, se está tudo a funcionar. Isso é uma coisa que é uma entrega, nós entregamos-nos àquilo que nós fazemos, de corpo e alma, mas claro, depois tu vês o resultado. Então, dessa forma, dá para entender o porquê que as coisas. Eu queria ser como tu. Tá bom, faz o que eu faço. Eu sou de São Bernardo, aqui é Tatuapé. Eu demoro 1 hora a chegar. E eu, quando venho para aqui na segunda-feira, eu saio de casa tipo umas 3h30 para chegar aqui a tempo. Eu perco o meu dia para um culto que vai funcionar às 8h30. A maior parte das pessoas chegava aqui 5 minutos antes. Entendes a diferença? Porque aqui existe uma entrega. Então, quando nós fazemos isso, nós fazemos para ser bem feito. Nós temos uma pergunta, não é? Do Marcelo? Temos uma pergunta, a gente recebeu aqui uma pergunta. Investir em tecnologia não necessariamente significa investir em criatividade, certo? Pensando assim, como a tecnologia pode abrir caminhos para a criatividade? Boa pergunta essa aí. Muito boa, Marcelo. Parabéns, hein? Na minha opinião, a tecnologia ela é uma autoestrada para que tu consigas chegar ao teu destino de uma forma com muito mais rapidez, muito mais fluida e muito mais segurança. Ela possibilita-te e facilita tu teres mais criatividade. Porque a criatividade é uma coisa que não se ensina. Tu nasces com ela. Sim. Só que é exatamente aquilo. Há pessoas que chamam isso dom, há pessoas que chamam isso a obra do Espírito Santo. Eu chamo assim: criatividade é algo que nasce contigo. Se tu tens as ferramentas certas para tu poderes demonstrar tudo aquilo que tu sabes, cara, a coisa vai fluir. Há pessoas que têm criatividade e têm, infelizmente, elas têm algumas entraves através da tecnologia e das ferramentas para conseguir fluir. Eu falo muito isso nas minhas palestras, que é assim, o Ayrton Senna, ele foi quem foi, porque para além de ser excelente motorista, não é? Ele tinha excelentes carros.
sendo ele que ele era só um excelente motorista, ele nunca iria chegar no número 1 do mundo. Ele tinha que ter a tecnologia com ele. E ele era uma pessoa extremamente cuidadosa, ele tomava muito conta dos carros, ele sabia o que é que ele queria, mas ele tinha que ter a ferramenta. A tecnologia é a nossa ferramenta para nós podermos fluir na criatividade. Elas andam ligadas, porque uma não vive sem a outra. Por isso é que muitas das vezes as igrejas têm a tecnologia, mas não têm a criatividade, então a coisa fica por ali. E tem igrejas também ao contrário, que as pessoas têm muita criatividade, só que não têm a tecnologia. E também a coisa não funciona. Tecnologia e criatividade, elas têm que andar de mão dada para poder fluir. Caso contrário, ela nunca nós nunca vamos conseguir levar à excelência, digamos. Isso é um ponto primordial, né? Eu acho que é isso. Acho que também acho que a gente a gente já falou um pouquinho do que a gente veio falando até agora também. Eu acho que não é porque você tem pouco equipamento que você não pode ser criativo, né? E aí volta um pouquinho, também se a gente começar a culturar as coisas, volta um pouquinho do que a gente falou, um pouquinho da trajetória de todos nós iluminadores. Eu acho que a gente veio de uma época onde a gente, com uma meia dúzia de lampadinha, a gente consegue fazer um espetáculo, consegue fazer um showzinho, né? E agora, é a questão da criatividade, não quer dizer que... Agora, lógico, também, assim, tem um lado contrário também. Eu acho que não é também porque tu tem 600 moving lights, tu tem, enfim, equipamentos de ponta, tu tem uma grande mesa na mão e tu não sabe o que fazer, né? Então, assim, eu acho que são dois pontos, assim, essa pergunta do Marcelo foi genial, assim, eu acho que dos dois lados pode ser perigoso, né? Eu acho que não quer dizer também que tu tenha grande equipamento que tu automaticamente tu vai ser criativo, né? Eu posso, inclusive... desculpa, eu interrompi-te? Não, pode falar, já ia mas pode falar. Eu tenho de uma experiência que me aconteceu há muitos anos atrás. Eu fui com um amigo meu que ele era técnico de som de uma banda e ele disse: não estás sem fazer nada, vem comigo. Os caras vão precisar de um iluminador, eu queria te apresentar. E eu fui com ele naquela, vamos lá, bora lá. Eu não era nem iluminador. E chegámos num espaço que era um barzinho bem pequeno, para sei lá, 50, 60 pessoas. Isto ainda em Portugal. E os caras tinham lá, olha o que era as coisas. Eles tinham duas varas de par 64 com tripé, né? Tudo em branco. E era isso que eles tinham. Então o que é que eles faziam? Eles montaram as varas, era um tubo com 6 par 64. Lá em Portugal usava-se muito isso. As par 64 elas não eram soltas, elas andavam num tubo e viviam todas 6 em vara, num tubinho, e elas eram todas agregadas no tubo e tinham uma base que montavam num tripé e elas faziam tipo um T. Então as par 64 tu levantavas e afinavas. Era uma técnica antiga. E aí o que é que acontece? Eu cheguei lá, comecei a ver aquilo, comecei a ouvir a banda a tocar, e era uma banda que chamava-se Kafka. Nunca me esqueço disso. Kafka. Era uma banda muito onda, sei lá, assim, bem cheia de nuances, pá. E eu olhava para aquilo e estava tudo assim, eram 6 pares de cada lado, eram 12. Cara, a estourar no rosto dos caras muito iluminados. E eu pensei, caraca, velho, uma banda cheia de nuances. Eles podiam ter um ambiente mais top aqui. Eu cheguei a ver do meu amigo e disse, cara, será que eles aceitam se eu me fizer aqui umas alterações? Eles, opa, estás à vontade, faz o que tu quiseres. Ele chamou o manager, que no caso era o Libertos, e ele disse, cara, por favor, faz o que tu quiseres. Cara, eu desmontei o tripé, tirei todas as par 64 das varas, tinha 12, eu coloquei assim no chão uma par 64 em vermelho, com uma gelatina de 26 e uma em branco. No chão à frente de cada um dos músicos. Duas pares, era uma branca e outra era vermelho. Cara, e eles tinham 2 strobes na altura, muito engraçado, 2 strobes bem antigos da Martin, o Atomic 3000. Cara, eu criei o ambiente deles completamente diferente, porque eu usei luz vinda de baixo, focada no rosto deles, como era um ambiente muito onda assim, cheia de nuances, então eu jogava com intensidades muito baixas, tipo uns 30%, 20%, para criar uma silhueta cheia de sombras, contrastes, e cara, e era assim, e quando eu precisava de fazer movimentação, eu fazia um chase de lâmpada com os vermelhos. Tudo no chão, tudo no chão. Os caras adoraram aquilo, porque eles estavam habituados àquela luz
toda completamente estourada, toda cheia, e eu queria nuance. Cara, foi um show, os caras contrataram-me, a partir daí eu fiz a turnê dos caras, e etc. E assim, com 12 par 64, eu consegui fazer uma coisa completamente diferente. Tu perguntas-me assim, o que é que eu tinha ali? Eu tinha criatividade, foi o que eu usei, porque eu não tinha equipamentos. Agora, se me dissesse assim, pô, mas se tu tivesses mais equipamento fazias melhor? Com certeza. Se eu tivesse mobiliário, se eu tivesse tudo que eu queria, ia fazer muito mais bonitos. Mas como ali era assim, eu só tinha aquele equipamento, que eram as duas varas, os 12 par 64, eu tive que fazer omeletes com poucos ovos. Só que aí entrou a coisa que nós falámos, é a criatividade, que é aquilo que nós vimos do teatro, que nós fazíamos muitas vezes com 6 elipsoidais e 4 Fresneis e fazíamos uma peça de teatro. E a coisa acontecia. E nós não precisávamos de ter muito equipamento, porque nós sabemos muito bem que teatro nunca foi muito, nunca tinha, nem tinha mobile lights, as mesas nunca eram todas digitais, era da Strand, cara, era tudo muito analógico, mas tínhamos peças de teatro maravilhosas que nós fazíamos. Troca gelatina, coloca corte, mete uma lata da Coca-Cola toda perfurada para fazer de globo, e a coisa acontecia. Nós criámos isso. Fazer fumaça era com aquele pozinho que punhamos em cima de uma chapa do Apar 64 para ela começar a derreter e sair aquele pó, que eu não sei o que era aquilo, mas funcionava muito bem. Eram as nossas máquinas de fumaça. Ou seja, as coisas aconteciam. Nós já fazíamos boa iluminação no tempo do analógico e com pouco equipamento. Agora, a grande questão é, agora nós temos a possibilidade muito mais fácil de criar coisas muito mais bonitas e quase sem sair da mesa. Que agora é tudo, o pan and tilt mobile light, a mesa consegue fazer tudo. Antigamente era escadinha, afina, desce escada, sobe outra vez, afina, e era assim que a coisa rolava. Mas eu dou graças a Deus de passar por essa fase. Não, com certeza, é aquela adrenalina. Por exemplo, aí, pegando um gancho nisso também que você falou, a questão de chegar cedo no teatro, na igreja, enfim. Eu acho que assim, faz parte do profissional, eu acho que assim, bem ou mal, nós somos uma espécie de tecnologia também, né? Porque eu acho assim, para tudo aquilo acontecer, você tem que chegar cedo, você tem que testar tudo, se tem coisa, de repente, alguma coisa que precisa trocar, que precisa ajustar, você tem esse tempo para isso, você ensaia. Porque eu acho que quem vem para assistir, que nem você falou, ninguém está indo ali para ver uma Luiz Omandio, está indo ali para ver um contexto, para ver um culto, para ver se for um espetáculo de teatro, enfim, está ali para ver a obra num todo, né? Então eu acho que eu acho que assim, para a gente isso é muito valioso quando a pessoa sai com aquela sensação boa que viu um espetáculo, ou no caso do culto, ela se sentiu, saiu dali realizada, sabe? Eu acho que isso é um bom trabalho, né? Isso é a sensação de dever cumprido, né? E eu acho que é isso que a gente vem falando. A tecnologia, ela acho que ela chega para somar, mas não adianta, ela não é nada se não fôssemos nós profissionais, né? E é tão bom, né? Quando você chega num local sabendo que você não tem equipamento, falei, não, pode deixar que eu resolvo. Você tira ali, coloca ali e tal. E você, bem ou mal, deixou uma sementinha ali nessa igreja. Porque, com certeza, se você voltar hoje lá, você vai ver que ele já tem uma... ou seja, eu acho que você abriu uma porta da criatividade, né? Porque se chegar ali, por exemplo, pode ter, de repente, uma lâmpada no teto de pino, outra de conta, outra não sei o quê, daqui a pouco... Então, assim, você abriu um leque de possibilidades para eles que até então, para eles, era só as pares ali naquele tripé, né? Então, acho que isso é uma grande... engraçado, Vilmar, é que assim, eu agora ouço muito isso, que as pessoas copiaram e a minha identidade, porque quando eu cheguei na igreja, em 2017, eles só focavam no palco, não é? A luz era toda no palco. Eu comecei a pensar assim, cara, era um bifezinho aqui em Tatuapé, bem pequenino, que era monta e desmonta todos os domingos, nós todos os domingos montávamos, e ao domingo à noite desmontava tudo. Ou seja, para tu veres a dificuldade que era, porque era um buffet alugado, aqui no Tatuapé. Mesmo assim, eu dizia, cara, nós podemos fazer melhor. Eu mal cheguei e já disse, cara, não dá para ser assim, é muito feio. Vamos fazer uma coisa bonita. O que é que eu coloquei? Eu peguei, pedi a eles da locadora para pôr pares LEDs no chão, porque era monta e desmonta, punha umas pares LEDs no chão a dar uns tiros para cima, a fazer uns riscos na parede. E aí eu controlava toda a luz de contra das par LED de contra do palco, eu também punha na parede. Ou seja, ainda hoje eu faço isso. A minha assinatura, quando eu vou em igrejas, é ver os riscos das par LED nas paredes. E eu digo, cara, que legal. E eles dizem mesmo, cara, eu copiei de ti, esta é a tua assinatura, toda a gente gostou da ideia.
E é uma ideia barata, não é? Que era assim, uma par LED, faz um risco na parede, já a refletância da luz já ilumina um pouco mais a nave, e são coisas baratas, não é? E isso, assim, é criatividade. É tipo, pô, olha para uma parede vazia, sem nada, só o palco que tinha luz. Não. Vamos montar qualquer coisa. Coloquem no chão umas paralelas a dar uns tiros para cima, ponham no DMX que eu controlo aqui na mesa e faço a coisa acontecer. Isso é criatividade. Do nada eu tive essa ideia e até hoje as pessoas ainda copiam isso. Sim. Não, isso é muito bom, né? E cenografia, sabe, essas ideias que a gente tem de iluminação. Porque eu vejo isso também, essa questão, agora falando um pouquinho de conceito também, você vai ver algum espetáculo, um show, que eles se preocupam em ter uma luz ali, às vezes não chega nem na banda, mas o artista tem que estar mega iluminado, tem que ter faixa de luz para tudo quanto é lado, e você vê a banda e o cenário todo no escuro. Aí tu fala, pô, mas, sabe, parece que aquele grupo faz parte do que está acontecendo, né? É verdade, porque agora, infelizmente, é assim, o cantor é a estrela e todo o resto é secundário. Para mim, não. A banda é um conjunto. Ela tem que ser eliminada. A não ser, e isso eu falo muito, assim, para mim a banda só não precisa ser eliminada se ela estiver parada. Tipo, imagina, o cara está a fazer um solo e o baixista está parado, a beber uma água, mexendo na pedaleira, beleza, aí não precisa. Mas a partir do momento em que ele está tocando, ele tem que ser visto. Para mim, o mais importante numa luz de igreja é o key light. Para mim, é a luz de frente, é a luz principal. Todo o resto é secundário. Para mim, eu faço assim: qual é as suas prioridades de luz? Key light e depois luz do público. Só depois é que vem o backlight, só depois é que vem o fill light, só depois é que vem a luz de ribalta. Porque assim, se eu tenho um palco, o pastor, um preletor iluminado e um público iluminado, eu consigo fazer com que haja dinâmica. Eu consigo ver que o pastor consegue ver o público e o público consegue ver o pastor. Agora, quando tu vais numa igreja em que tu olhas e tu vês tudo escuro, ninguém consegue ver, ninguém está sentado, as pessoas até adormecem naquela igreja. Para mim, isso não faz sentido. Para isso, eu digo assim: liguem as luzes de serviço, deixa tudo iluminado, cara, porque ter uma igreja que parece uma casa noturna não funciona. Isso não tem lógica nenhuma. Mas sempre uma vez que eu fiz um vídeo com um amigo meu, o Sérgio, em que eu falava sobre as paredes pretas. As paredes pretas, para nós que somos iluminadores e que nós trabalhamos em teatros, é muito importante porque assim, tanto é que nos teatros nós trabalhamos com bambolinas, com pernas, não é? Com fundos, que é tudo preto. A caixa de palco é toda preta. Porquê? Porque a luz é só para iluminar aquilo que nós queremos que seja iluminado. Todas as refletâncias são desnecessárias. Então, se eu tenho bom equipamento e eu posso ter essa dinâmica de iluminar tudo ou apagar tudo, é maravilhoso. Agora, o que eu falei foi mal interpretado nesse vídeo, porque eu falava exatamente isso. Eu tenho que ter uma caixa negra para poder ter essa dinâmica. Ligar, ficar bem iluminado, ou então desligar. Eu tenho que ter esse controle na mesa. Não, mas veja bem, porque isso é uma balada, uma noite de colírio. Não, peraí, eu não disse que quero a igreja apagada, disse que quero ter o controle dessa dinâmica. Não que eu quero ter a igreja apagada, porque eu acho isso muito feio. E isso foi muito mal interpretado, as pessoas, nossa, criticaram muito porque elas entenderam errado. Eu digo assim, não, igreja não é para ser apagada, a não ser em certos momentos. Dar um pouco de dinâmica, tornar penumbra, mas não tem lógica ter uma igreja às escuras. Isso não tem lógica. Sim, até porque você falou que ali não é um show, né? Não é uma casa noturna, aquilo ali é um outro conceito, né? Eu acho que você tem que ter a tua dinâmica dentro do conceito do que está acontecendo ali, né? Exatamente. Agora, Amande, voltando um pouquinho assim para os teus projetos, assim, para o pessoal que está assistindo, por exemplo, como é que funciona a tua dinâmica no teu projeto, nos teus projetos, assim, quais são as ferramentas que você usa? Você já falou um pouquinho da parte das visitas técnicas e tal, de como você recebe as plantas, os projetos e tal. E assim, você com certeza tem uma equipe, né, que trabalha com você, que é onde você divide essas tarefas e tal. Como é que funciona, mais ou menos, a dinâmica dos teus projetos? Assim, quais são as ferramentas que você usa? Quais são as ferramentas que você não abre mão? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas disponíveis, né? Então, eu acho que isso é um grande facilitador para os nossos projetos também, que eu acho que só vieram a somar, né? E é isso que a gente veio falando também. A gente usando direitinho, a gente tem uma
uma ferramenta potente que ajuda nessa execução dos projetos. Então, eu vou dividir essa pergunta em dois, assim. Então, nessa parte nessa parte inicial do projeto, na parte que você está ainda construindo, desenhando, quais são essas ferramentas que você usa? Olha, eu tenho o meu sócio, que é o Júlio Leite, que ele é muito bom em Capture, que é o software que nós usamos. Ele é o cara que constrói do zero a nave. Eu tenho também um arquiteto na minha equipa, que é o Augusto, em que ele é arquiteto e ele também, quando é fachadas e fazendo plantas de SketchUp, ele manda-nos a fachada, nós importamos em Capture, porque muitas das vezes as igrejas querem ver a parte arquitetural, a parte da fachada, então aí já passa para o arquiteto. Então ele já faz tudo em SketchUp, renderiza, e se for preciso implementar alguma luz movimentada, aí manda para nós convertemos para Capture e trabalhamos isso em duas mãos. Mas no nosso trabalho, assim, o grosso, quem faz mesmo é o Júlio, e ele manda-me já o projeto estrutural feito. Nós temos várias reuniões em que eu defino a iluminação, a angulação, quantas varas, quantos equipamentos, onde é que vamos colocar. Isso é feito em reuniões que nós temos várias vezes, por cada projeto. Eu defino assim, vamos utilizar, neste caso, em vez de utilizar Parallel, vamos utilizar Mobilite Wash. Depois de nós definirmos isso, toda a parte de montagem, ele envia-me o arquivo para mim, e eu trabalho no meu escritório, eu tenho mesas de iluminação em que eu conecto-me ao Capture e eu faço toda a programação de iluminação, e quando eu faço a iluminação eu divido em 3 áreas. Na verdade são 4 áreas, mas da minha parte são 3. Uma das áreas eu faço renderização da banda com renders fixos, parados, estáticos, que é imagens em vários ângulos da banda, com várias cores, com vários padrões de cenário. Isso é um dos arquivos que chega normalmente a 20 imagens, 20 renders. Depois eu tenho a outra parte, que é os renders do pastor, porque é outro momento, e então nesse caso eu mando uma pasta, um link só da palavra em si, muito mais estático, muito mais sóbrio, muito mais clean, muito mais branco, que é a visão do pastor, do público, a visão da house mix, a visão de esquerda, direita, de cima e baixo, que também chega mais ou menos a 20 renders estáticos. Depois tem a parte dos vídeos, que são normalmente RGBW. Eu faço 4 vídeos, e sou eu tudo que faço essa área. Eu faço 4 vídeos com as câmaras andando, as luzes a piscar, a subir, a descer, com música, etc. E com o painel a mexer, a trocar de cor, etc. E envio isso também. E a parte da documentação, de medidas, distanciamento e isso, normalmente é o Júlio que faz. Nós partilhamos o mesmo drive, ele coloca no drive, eu também, e quando tiver tudo finalizado, se não tiver a parte de arquitetural de coisa, não precisar do arquiteto, do Augusto, então é só feito entre 2 mãos. E então eu e o Júlio, nós enviamos tudo para o Drive, eu aviso o cliente, digo, olha, vou enviar os 3 primeiros links do projeto, que é parte do render da banda, render do pastor e os vídeos. Quando ele der os 50% finais, eu envio o link da documentação. Então é uma coisa muito prática, é tudo feito através de links de Drive, é muito assim, dá para cada um trabalhar, o Júlio trabalha na casa dele, eu trabalho na minha, nós conseguimos fazer isso de uma forma muito prática. Nós temos várias reuniões durante a semana para tirarmos ideias, o que é que tu achas, aqui não gostei, podemos mudar o Mobilite, olha, este Mobilite é muito grande para, cara, não gostei, por exemplo, vemos o Mobilite, não encaixou naquela igreja porque ficou muito grande, desproporcional, trocamos, mas é sempre feito em 2 mãos, esse projeto. E eu acho que isso é importante a gente frisar, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, é isso também, né? A gente ter esses recursos que permitem a gente, porque imagina você fazer esse projeto, executar esses projetos que você faz, sem ter, de repente, o recurso de uma ferramenta 3D. Daria para fazer? Daria um jeito. Assim, vamos dizer, mas você tem hoje, você está
tem um leque de possibilidades. Eu acho que assim, isso também influencia na hora de você fechar, de repente, um contrato, né? Porque você chegando e você apresentando uma ideia, o teu cliente vê, o pastor lá vê esse projeto, assim, a ideia dele sendo executada na frente do computador, então assim, ele não tem dúvida, né, de como vai ficar, né? Então assim, ele vê exatamente o que ele pensou, e não há dinheiro que pague, né? Você ter essa possibilidade de você já agradar o cliente antes mesmo de o projeto finalizar, né? E agora vem cá uma outra dúvida. Quando você, nessa parte do 3D, quando vocês vão executar, você já colocam exatamente o equipamento que você pediu, ou essa compra de equipamento vem numa segunda etapa? O que é que acontece? Quando nós fazíamos a prévia que nós enviamos, depois do brainstorm, do briefing, nós fazemos uma prévia muito rude, muito sem textura, sem nada, é só levantarmos paredes, vemos as medidas do palco, profundidade, altura, e montamos um pequeno layout muito básico, para ter só uma ideia, para não perder muito tempo para mandar a prévia. Mostramos a ele e ele vai-me dizer, cara, é mais ou menos isso, ou então legal, não sei o quê. E aí, a partir daí, nós, quando ele dá o ok, a partir do momento em que ele dá o ok, eu já consigo gerar uma lista de material que ele pode já ir pensando, porque se ele me deu o ok da prévia, o resto é textura, o resto é posições, ou seja, são detalhes. Mas a partir do momento, a lista já foi gerada. E eu mando para ele a lista de material e ele já pode ir procurar fornecedores dentro daquelas características do equipamento que eu peço na lista. Eu, como eu te falei no início, eu não falo em marcas. Eu não uso marcas. Eu só uso modelos. Então eu digo assim, eu quero o modelo BSW, sei lá, o 480, porque eu tenho um pé direito de 15 metros. Eu tenho uma igreja em Goiânia que são 26 metros de pé direito. 26 Nossa. metros. Se eu coloco um moving light de 100 watts, ele não chega nem cá em baixo. Estás a perceber? Ou seja, nós adaptamos consoante a realidade da igreja. Sim. Então, em cada igreja nós trabalhamos de uma forma muito assim, detalhada e personalizada. Nós não fazemos, nunca fazemos, por isso é que nós damos mais ou menos 20 dias por projeto, porque nós fazemos uma coisa muito personalizada. A pessoa vai olhar para a igreja e vai dizer, esta é a minha igreja. Ela vai conseguir identificar facilmente. Não é 4 paredes e um palco com luz a mexer. Não, é tudo muito detalhado. E assim, e muitas das vezes, eu e o Júlio, nós às vezes, cara, estamos até 1 da manhã, tipo, às vezes a dizer, caraca, velho, vamos fazer assim. São por causa dos detalhes, criar mezanino, depois colocar tipo aquele pilar que é arredondado, mas aqui ele faz uma coisa, cara, e volta e faz, e o Júlio, cara, ele trabalha muito bem em Capture. Ele tem uma paciência comigo incrível, porque eu digo, não, Júlio, não ficou real. Isso não, vamos ver na foto. Olha, não é isso. Aqui está redondo, não é quadrado. E ele volta, vamos fazer não sei o quê. Ou seja, esse detalhamento faz com que a nossa entrega seja cada vez mais realista. E claro, o produto final, depois com a luz, com toda a parte dinâmica, nós mostramos a igreja de dia, a igreja à noite, cara, tudo isso encanta o cliente, porque nós fazemos um trabalho de arquitetura também, porque, cara, ele consegue ver a igreja dele montada com um realismo muito, muito elaborado. Isso para nós claro, é muito bom. Isso faz toda a diferença, né? Porque, que nem você falou, você pensa em todos os detalhes, você não chega com uma caixa fechada ali representando alguma coisa. Não, você mostra para ele exatamente o espaço dele. Então, assim, ele vê exatamente como vai ficar. Né? E hoje você tem a possibilidade de fazer isso, só que aí tem essa questão também que a gente veio falando até agora. Não adianta também você ter uma ferramenta poderosa como o Capture e, de repente, você não tivesse uma pessoa como o Júlio que jogasse junto contigo, porque eu acho que, assim, você tendo uma pessoa como o Júlio, pô, que é um cara que, assim, eu admiro ele demais como pessoa e como profissional. Assim, é um cara que assim, quando ele para te ajudar, seja no que for, assim, ele te ajuda de verdade, ele não sabe fazer nada pela metade, pelo menos eu nunca passei com ele nada. A honra e o prazer de dizer que ele é meu sócio desde 2020 e, cara, é um cara que, assim, que enquanto ele quiser trabalhar comigo, cara, será sempre muito bem-vindo, porque ele é uma pessoa adorável como ser humano, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é um gênio, e ele é um cara muito paciente, ele é um cara que compra a briga contigo, ele vai contigo, ele faz a coisa acontecer, ele nunca está naquela, não vou fazer. Cara, às vezes eu vejo que ele fica cansado, vamos fazer a reunião para outro dia, descansa agora. Eu, não, continuamos, não sei o quê.
porque ele é uma pessoa que, assim, ele é um ser humano incrível, para além de ser um profissional extraordinário. Então eu tenho muita sorte de ter o Júlio comigo. Nossa, quem assim, quem conhece o Júlio sabe muito bem o que a gente está falando, né? Cara, isso faz toda a diferença, assim, sabe? De você ter uma pessoa dessa, porque só acrescenta, né? Assim, o Júlio tem o mesmo defeito que eu e tem o mesmo defeito que tu tem também, mas assim, a gente não se contenta, por exemplo, falando dessa questão do 3D, a gente não se contenta em fazer um 3D só para fazer, a gente quer fazer exatamente como é na realidade, sabe? E eu acho que isso que é a grande graça dessa brincadeira, assim, de brincadeira né, no bom sentido, assim, que eu acho que quando você se propõe a fazer um projeto no 3D, eu acho que assim, você tem que ser o diferencial, porque assim, fazer 3D todo mundo faz, eu acho que assim, você tem que fazer a diferença, sabe? E você chegar, e você abrir o projeto, mostrar para o cliente exatamente o espaço dele, com todos os detalhes, com a curvatura da parede, às vezes com uma tinta descascada, sabe? Pô, isso aí não tem preço, quando você vê a reação da pessoa que tá vendo aquele espaço exatamente como é, pô, isso faz toda a diferença, né? E a gente ter essa ferramenta e ter pessoas prontas, né, preparadas para utilizar essas ferramentas do jeito que tem que ser, porque falando do Capture, porque é um pouco da nossa área, mas assim, você ter a ferramenta e saber manusear ela faz a diferença, porque, por exemplo, às vezes você pede alguma coisa para ele e se for uma pessoa que não domina a ferramenta, fala, não sei, acho que não dá e tal. Não, ele vai lá e faz, não, eu faço com isso, aquilo, e de repente a coisa aconteceu, sabe? Você tem o domínio do que você está fazendo, sabe? E isso, com certeza, só abre portas, né? E Vilmar, uma coisa é certa, assim, tanto o Júlio como tu, inclusive, já chegamos a falar até, e eu quero muito nós fazermos projetos juntos, porque tu és um cara, assim, a nível de capture és incrível, e cara, e és conhecido inclusive em Itália e Israel. Eu tenho dois amigos, um italiano e um israelense, que é o... Ai caramba, esqueci-me agora do nome. É o Offer Brown, o israelense, que é da Capture, e o cara fala muito de ti. Que, nossa, tem um cara aí no Brasil que ele é incrível, falou do teu nome. Eu disse, realmente ele é muito bom. E o meu amigo italiano também, ele também trabalha com Capture. Ele diz, cara, vocês têm um brasileiro aí que ele arrasa. Eu disse, o Vilmar, exatamente, o Vilmar, eu sei, eu conheço. Cara, o teu nome não é só no Brasil que é conhecido. Tu és famoso o mundo inteiro. E, cara, são pessoas assim que o mercado precisa muito de ter, porque são profissionais que a entrega deles é uma entrega de excelência. E eu digo-te uma coisa, assim, eu não quero, nem nunca vou saber tudo, porque o meu trabalho é muito mais comercial, o meu trabalho é muito mais uma parte de reunir com pastores, de coisa, e eu assim, eu sempre falo com o Júlio, eu nunca vou querer ser um especialista do Capture. Eu nunca vou querer isso. Porque não é a minha onda. A minha onda é muito mais lidar com o ser humano, lidar com pessoas. E assim, eu vejo assim que profissionais como tu, como o próprio Júlio, são pessoas que estão em falta no mercado. Porque pessoas como vocês são diamantes que nós precisamos utilizar mais. Porque vocês fazem entregas, cara, que é assim, eu às vezes vejo trabalhos teus que eu penso assim, não, isto é uma foto, isto não é um render, isto não existe. Porque é essas coisas que a tecnologia que nós estamos aqui a falar nos entrega. Ela tem uma ferramenta boa, que é o Capture, não é? Que é muito bom, mas se não tiver nas mãos certas, que é o teu caso, o de Júlio, e tem vários, não é? Mas assim, não tem vários, tem alguns, deveria ter mais, mas cara, não sai dali. Por exemplo, se me puseres a fazer uma parede no Capture, meu amigo, aquilo vai sair do tijolo todo destruído, vai ser uma casa velha. Então é assim, isso que vai acontecer. A tecnologia ela precisa ser associada ao conhecimento. E, claro, ter bons computadores, que é o nosso caso. Nós temos bons computadores, gastamos muito dinheiro em bons computadores, porque não é qualquer computadorzinho que roda o Capture. Então, isso é uma das coisas que, assim, as pessoas, elas quando veem o produto final, elas não imaginam o investimento, o conhecimento, as horas perdidas que nós temos para fazer uma coisa que as pessoas se possam encantar. Mas esse é o diferencial entre o trigo e o joio, não é? Que nós não somos só mais uns. Nós estamos aqui ambos, assim com carreiras de longa data, mas que mesmo assim já tiozões, continuo a dizer isso, e que querendo aprender cada vez mais, querendo evoluir, querendo
mostrar mais do que a tecnologia aliada à idade, ao conhecimento, ela nos pode agregar. Nós não ficamos assim, como eu já conheci, na verdade. Eu conheci amigos meus que pararam no tempo. Eles estavam naquele patamar bom de light designer e trabalhavam com a Pérola, não é? Com a Pérola de 2004 e ficaram ali, nunca quiseram evoluir. Eu digo, meu Deus, cara, para, evolui, estuda. Cara, porque aí é que está. Isso é o que faz o diferencial, é o estudo, é o conhecimento. E quem realmente tem vontade de crescer, cara, é assim, o céu é o limite. E nós podemos muito mais se nós quisermos realmente crescer. Porque caso contrário, vamos ficar estagnados e vamos viver do passado, das memórias do passado. E é uma coisa assim, esse nosso papo foi bom porque isso tem sido unânime, assim, quando a gente para falar de tecnologia, lógico que a gente fala de equipamento, disso, daquilo, de evolução, a gente compara o que a gente tinha lá atrás e o que tem agora, mas tudo chega na questão profissional também, né? Porque a gente vê que assim, não seria nada desses equipamentos, dessas coisas, dessas inovações, tudo se não fôssemos nós profissionais, né? Nós que eu digo assim, porque eu me encaixo também nessa categoria toda de profissionais, eu acho assim, profissionais também com vontade de aprender, sabe? Vontade de aprender com a vontade de ensinar também, porque eu acho que isso também é importante, que nem você falou antes, eu acho que como se fosse uma obrigação nossa, eu acho que assim, passar adiante tudo aquilo que a gente aprendeu e o que a gente foi adquirindo com o tempo também, né? A gente aprendeu com os mais antigos, a gente está, com o tempo também, a gente foi correndo atrás de outros conhecimentos, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de tecnologia, tudo isso está agregado, né? Tudo isso aí faz parte. E eu queria, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu deixei para o final porque, assim, eu acho que, assim, a maior das tecnologias, né? Eu acho que é o que a gente pode oferecer é o conhecimento, né? A leitura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro, que eu acho que, assim, seria a nossa ferramenta maior, né? Eu acho que nada supera você ter um livro, né? Você poder passar o teu conhecimento, né? Você conseguir colocar tudo isso. E eu sei o quanto é difícil, né? A gente conseguir colocar isso tudo, porque eu passei por essa situação também quando eu lancei o meu livro, quando eu escrevi o meu livro, eu sei o quanto é difícil, porque por mais que a gente tenha conhecimento, você colocar isso tudo no papel é muito difícil, né? Então eu queria aqui que você falasse um pouquinho desse seu livro, contasse um pouquinho como é que foi como é que foi esse convite para escrever, como é que teve essa ideia. Então fala aí para a gente do seu livro. O meu livro nasceu de uma coisa que foi uma mentoria que eu estava dando, era a mentoria de iluminação para as igrejas, que eram 4 semanas de mentoria todas as sextas-feiras. Eu comecei a entender que era assim, o conteúdo que eu tinha, já tinha um conteúdo preparado em PowerPoint, claro, eu estava a dar essas mentorias, só que estava a faltar uma coisa, era tempo. Eu não conseguia, tanto é que só fiz uma mentoria e parei, porque eu não tinha tempo de estar 4 terças-feiras seguidas, perder 2 horas para conseguir passar. Alunos, não faltavam alunos, graças a Deus, só que eu não tinha tempo. Eram sempre coisas a acontecer, eram eventos que aconteciam. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que seja uma compilação dessa mentoria. Porque assim, as pessoas precisam desse conhecimento. Só que eu preciso ser prático, eu preciso de criar um curso. Eu tentei criar um curso, só que para além de custar muito dinheiro para mim, eu também precisava de muito tempo. Eu tinha que ir para um estúdio, como fui, gravação, pós-gravação, montagem, começou a ficar muito dispendioso. Eu não podia, claro que eram por horas gravadas, etc. E depois tinha que fazer pós-produção e não estava a ser rentável financeiramente para mim. Eu estava a perder muito mais dinheiro do que o que estava a ganhar, porque os cursos para o mundo evangélico não podem ser cursos muito caros. Eu tenho que ser realista. Cara, um curso para jovens e adolescentes de 17, 18 anos, eu não posso pedir R$ 300 que eles não vão pagar. Então eu pensava assim, não pode ser assim. Eu tenho que fazer alguma coisa em que eu passe a minha informação desse compilado, dessa mentoria, de uma forma prática. E eu pensei, cara, nada melhor do que fazer um livro. Eu vou pegar em toda a informação que eu tenho, vou criar um livro que deu 226 páginas
Cara, e vai ser uma coisa que assim, cada um vai ler, eu vou disponibilizar em e-booking, na forma digital, Hum. fisicamente. Cara, vou pôr na Amazon, quem quiser comprar fora pode comprar fora. Ou seja, vou dar todas as possibilidades para as pessoas poderem ter um manual de iluminação para a igreja. Claro que fala de outras coisas, etc. Mas assim, o meu foco era realmente fazer com que as pessoas que trabalham dentro das igrejas possam entender como é que a iluminação deve ser feita. Não para teatro, não para show, para a igreja. E eu pensei, pô, não tem isso, tem livros maravilhosos, o teu, tem o livro do Horse, tem vários de amigos meus até que são muito melhores do que os meus, sem dúvida, muito melhor do que os meus, muito mais bem elaborados, só que numa outra área. Eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa muito prática. Eu tenho que fazer uma coisa que não seja muito caro. Eu tinha que pensar em tudo. Tem que ser um livro barato, tem que ser um livro com muitas dicas, com muitas coisas práticas, com muitas imagens e que possa trazer um pouco de lucidez aos jovens, de forma a que eles entendam o conceito. Porque, claro, o livro não vai fazer com que tu tires um curso e vais virar o mestre da iluminação de um dia para a noite. Não é isso. Mas vai trazer lucidez. Vai-te mostrar algumas dicas de porque é que as coisas são feitas no nosso meio evangélico. Então eu pensei nisso. Tipo, eu vou precisar de ter uma leitura prática, com muita imagem, com muitas figuras, com muitos exemplos práticos, dicas, porque eu sei que o meu público não é um público habituado a ler. Então eu fiz esse livro, cara, e realmente, graças a Deus, está a ter resultado. Ele está, neste momento, está em sold out. Eu estou à espera, tipo, ele já há 2 semanas que eu estou à espera que ele venha novamente e ele está esgotado. E eu estou à espera, já tipo, tive agora a conferência para as churches que não consegui vender, fiz as 2 palestras no sábado passado, não consegui vender, mas ok, Deus sabe todas as coisas, ele está esgotado é porque vendeu bastante, então tudo bem, graças a Deus que está a funcionar como eu queria. Eu tenho que ver o lado positivo, não o lado negativo. Mas Sim, com certeza. foi assim, foi tentar encaixar dessa forma, uma coisa bem prática, bem simples. Pô, eu acho que foi uma ideia genial, assim, e isso vai eternizar, né? Isso fica. E eu acho assim, o que você falou antes, assim, uma coisa que chamou atenção, porque eu tive essa sensação também. À medida que eu fui escrevendo, porque eu sempre achava que não estava bom, eu ficava me comparando com os outros, mas chegou no momento que eu comecei a pensar nisso que você falou. Eu acho assim, não tem o melhor e o pior. Eu acho que cada um tem a sua, o melhor na sua categoria. Então, assim, com certeza o teu livro é uma referência quando se fala de igreja. Eu acho que não é nem também assim só nessa área. Eu acho que isso também abrange no geral também. Então, eu acho que a gente é mais um livro lá na prateleira que chegou para somar. Eu acho que não existe essa coisa de melhor, pior, ou o dele é melhor que o meu, sabe? Eu acho que isso tá longe, né, de a gente pensar dessa forma. Acho que o teu, com certeza, foi uma ideia genial, porque isso, que nem você falou, o pessoal do mundo inteiro vai poder comprar, vai poder adquirir, saber da tua história e, de repente, quem sabe ali já começa a despertar um interesse profissional para trabalhar nas igrejas. De repente, assim, às vezes a pessoa não se identifica numa outra área, mas, de repente, se identifica com a iluminação para a igreja, né? Deus queira, lá no fundo, sabes, Vilmar, a ideia do livro não é ganhar dinheiro. Não é, tanto é que o preço não é nada demais. Eu estou assim, tipo, a produzir e a vender com uma margem de lucro muito pequena, e porque nunca vi isso da forma de eu vou ganhar dinheiro, vou virar famoso. Não é isso. Muito pelo contrário, eu estou a ser muito sincero nesse aspecto. Eu acredito que ele venha a poder ajudar muita gente que está começando. Não é um livro, como eu voltei a falar, provavelmente não se compara ao teu, que é uma coisa que está em falta comigo, é ter comprado o teu livro, que eu vou querer comprar o teu livro, com uma assinatura, obviamente. Eu vou querer realmente ter isso na minha prateleira de livros, porque obviamente, és uma referência na iluminação e eu tenho que ter isso comigo, obviamente. Mas é uma coisa que eu penso assim, concordo plenamente, vai ficar para a posterioridade, é uma coisa que vai ficar daqui a 10, 20, 30 anos. Quem estiver numa igreja pode pegar num livro que foi feito por mim e pode ver algumas coisas, que pode aprender algumas coisas.
E isso para mim basta, sabes? Tipo, não sou aquela pessoa ambiciosa de pensar que vou enriquecer com isso, porque nós sabemos muito bem que nunca vai acontecer, o nosso mercado não é esse e está tudo certo, mas pelo menos vai ficar com alguma informação que possa no futuro vir a ajudar alguém e até no presente, obviamente. E assim, só reforça então para quem quer adquirir o teu livro, o nome do livro é Luz e Adoração, a arte de iluminar nas igrejas. Foi lançado esse ano, né? Foi lançado este ano. Foi lançado este E onde ano. é que o pessoal consegue adquirir o livro? Teve... Oi? Onde é que o pessoal consegue adquirir o livro? Olha, através da Amazon, ele está na Amazon, no Kindle. Eu depois posso enviar o link. Eu acho que na Amazon está um pouquinho mais caro. Eles, claro, eles têm as taxas deles. Pode ser diretamente comigo, tanto o e-booking como o livro físico. Até aproveitam e vêm visitar a igreja, não é? E assistem a um culto aqui. Eu aí terei todo o prazer em assinar, se a pessoa quiser tirar uma foto. Neste momento não, como eu vos falei, está esgotado ainda. Espero que em breve volte a produzir novamente. Eu tenho pessoas que me ajudam nesse sentido, graças a Deus, que são pessoas assim que profissionais na produção de livros, sabes, de edição e isso. E essas duas pessoas, a Elaine e o Wesley, foram duas pessoas, foram dois anjos que me caíram assim que, cara, é muito bom trabalhar com bons profissionais, que é tipo, eu peguei no conteúdo, está aqui, agora façam isso acontecer. Os caras viram a capa, a contracapa, viram o que era importante, fizeram, cara, isso é muito bom, trabalhar com profissionais bons. E eu, graças à Elaine e ao Wesley, eu consegui fazer esse livro, não é? Que não posso nunca esquecer dessas duas pessoas e que me ajudaram tanto. E podem comprar diretamente comigo, obviamente. Se quiserem o e-booking através do WhatsApp, eu mando na hora. É super fácil mandar o e-booking. É link também. E, cara, a ideia é realmente assim, é que as pessoas realmente aprendam, que possam crescer para ajudar o reino, porque se elas crescem, se elas melhoram, quem se beneficia é o reino, são as igrejas, e eu, como cristão, eu não posso nunca deixar de esquecer que se nós estamos aqui é porque Deus quer, não é porque nós queremos, então tudo que é feito para Ele tem que ser feito da melhor forma, com o melhor rigor. Deus não gosta de pessoas mornas, a própria Bíblia fala isso. Ele não gosta de pessoas mornas, então aprendam, estudem, vejam outros livros, vejam informações no YouTube gratuito. Tem tanto profissional bom, não é? Leiam o livro de Vilmar também, que é muito importante. E, cara, pensem assim: se nós cada um fizer o nosso trabalho bem feito, nós vamos ter realmente um propósito de vida, que é sairmos daqui para além de saudade, com um legado. E isso para mim é assim, é muito importante. É eu sair desta vida com o propósito feito, é tipo, eu deixei a minha marca de boa, claro, deixar uma marca boa para que possa ter realmente alguma coisa de interessante a minha vida, não é? Então, é isso. Pô, que legal. Só para gente, eu falei que a gente ia encerrar com a pergunta, só falar sobre o livro, mas acabou aparecendo uma outra pergunta aqui também. Você já fez a luz para outros templos ou vertentes Do religiosas? nada, Vilmar, eu fiquei sem te ouvir. Do nada. Não ouço outra vez. Oi, 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 oi. Agora sim. Fala. Oi, oi. Voltou? Voltou. Não, só para que eu falei que a gente ia encerrar com o assunto do livro, mas acabou pintando uma outra pergunta aqui. Se você já fez luz para outros templos ou vertentes religiosas? Como é que é? Se você já fez luz para outros templos ou vertentes religiosas? Para outras igrejas? Olha, eu já fui convidado para fazer projeto para uma igreja católica. Eu não aceitei porque a proposta que eles queriam não fazia sentido para mim. Provavelmente foi aquela igreja em si, pode ser que não aconteça com outras, mas o que eles queriam era poder dizer que tinham feito um projeto e ser mais do mesmo.
então era estar chovendo molhado, então eu não achei nada interessante isso de fazer de conta. Ou seja, ou tem a minha assinatura e é uma coisa bem feita, ou então não vale a pena eu fazer. Alguém que faça. E eu recusei porque a proposta que eles queriam era uma proposta de nenhuma luz, era luz fluorescente na igreja. Então, para isso, contrata um eletricista e ele faz isso. Não precisa de mim para nada. Aham. E isso foi uma experiência que eu tive que não gostei. Espero ter novas oportunidades de trabalhar com outras igrejas. Uh, Seria muito bom para mim. Já fiz projetos para igrejas fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a Espanha, Portugal, Inglaterra. Tudo no mundo evangélico, cristão. Mas gostaria muito de iluminar um templo islâmico para igrejas católicas. Seria muito boa essa experiência. Aquela que eu tive não foi uma boa experiência, mas eu acredito que um dia possa vir a acontecer e eu gostaria muito. Se eu fiz iluminação em outras igrejas, fiz em algumas já, que até eu dava treinamentos em Balneário Camboriú, até em São Bernardo do Campo, também fiz projetos para lá. Então fiz em outras igrejas, sim. Mas é assim, o meu passe não tá à venda. Eu sou da Paz Church, de São Paulo, do Pastoreiro, e, e eu, enquanto ele não me despedir, eu não quero ir para outras igrejas. Eu nasci como cristão nesta igreja e eu quero continuar e posso dar treinamento, sim, mas mudar não tenho interesse. Não tenho interesse nenhum. Que massa. E tomara que esse campo de treinamento, de passar esse conhecimento, talvez seja um leque interessante. Tomara que as outras igrejas elas vejam isso, né, como uma importância do treinamento, né, do profissional. Acho que isso, sim, com certeza, só vai levar o teu trabalho cada vez mais adiante, né? Eu acredito, isso sim. Dar treinamentos, com certeza ficar uma semana ou um mês treinando as igrejas, eu faço e está tudo bem. Eu gosto muito de fazer isso. Só que sim, trocar de igreja, não. Maravilha, meu amigo. Bom, a gente sabe que você está aí na correria já preparando para o culto daqui a pouco. Queria muito te agradecer, Amanda, pela disponibilidade, por ter aceito o convite, mais uma vez agradecer, né? Enfim, agradecer por tudo, né? Eu acho que pela contribuição do profissional que você é, pela referência que você é, e a gente poder ter a chance de estar batendo esse papo, né? Conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, acho que é muito importante também, porque, como eu falei, né? O canal da Ideia Luz, né? Um canal que ele abrange um território que a gente não imagina, né? Então, a gente poder falar um pouquinho, né, dessa tua experiência também, acho que com certeza vai tocar outros profissionais também e, de repente, organizar as ideias das pessoas que estão começando também. Eu acho que isso é muito importante. Então, queria te agradecer aí por essa disponibilidade aí, pelo bate-papo aí, que foi muito legal. Eu que agradeço, Vilmar. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Marcelo, também pelo convite. Foi uma honra, é um prazer sempre poder bater este papo com vocês, com pessoas que eu admiro e que respeito muito. Já é a segunda vez que eu fiz um bate-papo com o Marcelo. Na outra vez não era contigo, Vilmar, mas ainda bem que desta vez foi contigo também, porque és uma pessoa que eu respeito muito e que, cara, que agrega muito à iluminação, não só no Brasil, mas no mundo. E claro, quando nós lidamos com pares, assim como são vocês dois, para mim é muito, muito enriquecedor. E mais uma vez, muito obrigado, foi uma honra e um prazer. E que bem-haja. E quando vocês quiserem vir aqui na nossa igreja, as portas estão abertas e são sempre muito bem-vindos. Tá bom? Com certeza. Passaremos aí tomar um cafezinho e conferir de perto o nosso trabalho, com certeza. Gente, muito obrigado. Foi uma honra a gente ter batido esse papo aqui com o Amândio. Queria agradecer a todo mundo aí por ter ficado com a gente até o final. E para você que quer acompanhar esse e outros vídeos, acompanhe a gente lá aqui no YouTube, né, em outras plataformas também, e contribui com o Da Ideia Luz para tornar esse canal, fortalecer esse canal, né, e tornar esse canal cada vez mais acessível para todas as pessoas. Muito obrigado e até o próximo programa Tecnologia. Com Deus, gente.